Hoje nós vamos mostrar na Bíblia Sagrada que Jesus é Deus. Não existe três deuses. Não existe um Deus grandão, um pequeno, um menor. Não existe. Só existe um único Deus. E Jesus é esse único Deus. Então, como nós resolvemos esse dilema? Não são três deuses, é um Deus só, mas três pessoas distintas. A doutrina da Trindade é a única fórmula correta que resolve o problema de Deus. Tá, em João, capítulo 1, versículo 1 e 3 está escrito: no princípio era o Verbo. Está falando de Jesus. O Verbo era Deus. Está dizendo que Jesus era Deus. E todas as coisas foram feitas pelo Verbo. E o Verbo se fez carne. Então, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. Sem ele, Jesus, nada existe ou teria sido feito. Então, o trono que Deus senta foi Jesus que fez, os céus foi Jesus que fez, a terra, os anjos, os querubins, serafins, tudo foi feito por intermédio de Jesus. Por isso que Jesus é chamado de Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Tudo começou com Jesus, tudo termina com Ele. Ele preenche de A a Z. Então, qualquer pessoa que não acredita na Trindade, a sua doutrina está errada. Tudo que ele pregar está errado. Em Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito: porque um menino nos nasceu, está falando de Jesus, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Jesus é chamado de Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é o Pai da eternidade, ele criou a eternidade. Nós não sabemos criar a eternidade. Nós mal damos conta de copiar alguma coisa. Então, se você afirma que Jesus não é Deus, você está em pecado. Você, no mínimo, é um anticristo. Ah, mas eu sou judeu, anticristo. Ah, eu sou muçulmano, anticristo. Ah, eu sou testemunho de Jeová, anticristo. Ah, eu sou espírito, anticristo. Qualquer pessoa que não reconhecer Jesus como Deus, como o Senhor, você está do lado errado. A sua teologia está errada. Em Êxodo capítulo 3, 13 a 14, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, ele disse: o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: o Eu Sou enviou a vós. Dirás: o Eu Sou. Essa palavra, o Eu Sou, Jesus se aplica a Jesus. Em João 8, 54, Jesus diz: antes de Abraão existir, eu sou. O mesmo texto de Êxodo que Deus falou com Moisés. Essa palavra eu sou é a única palavra que descreve o Deus eterno. Nunca nasceu, nem vai nascer, sempre existiu. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 7 está escrito: seja uma atitude de vocês da mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo de se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se em semelhança de homem. Então está dizendo que Jesus, embora sendo Deus, não se vangloriou com isso. Ele disse: eu vou deixar aqui todo o poder, toda a glória e vou nascer como homem. Por isso que Jesus, quando ele esteve aqui, ele era menor do que o Pai.
Ele disse, eu sou menor do que o Pai. Ele era menor do que os anjos dos céus. Ele se tornou como um de nós. Aí as pessoas dizem, porque ele falou que sou menor. Claro que era, ele estava como um homem. Se ele não tivesse como homem, quem é que podia matar ele? Qual a cruz queria matar Jesus? Nada poderia matar Deus. Por isso ele morreu como homem. Por isso que o Pai era maior do que ele como homem, não como Deus. Como Deus não tem um Deus grandão e um pequeno. Então, eles desfrutam da mesma essência. Em Mateus 1, 23 está escrito que Jesus é Deus. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe chamarão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é onipresente. Ele está aqui, está no Japão, está na China, está na África, está no céu, está na terra. Ele é Deus conosco. E aí, se você fala que Jesus não é Deus, você está em pecado. Você está blasfemando. Você está desrespeitando Deus. Vou inventar. Heresia. Jesus é Deus e não tem como negar isso. Se você negar isso, você não entra no céu. Você não é crente, você não é cristão, você não é nada. Você é apenas um anticristo. Então, em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10, olha o que está escrito. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por ele estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então está dizendo que em Jesus habita corporalmente todo o poder, toda a plenitude, tudo que for perfeito é em Cristo. Onisciência, presciência, eternidade, sabedoria, conhecimento, todo o poder está com Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí como é que você vai dizer que Jesus é menor do que o Pai, ou que Jesus não é Deus, ou que Jesus é Miguel, é um anjo, ou que Jesus é apenas um profeta, como os muçulmanos falam, apenas para desprezar Jesus? Ninguém vai entrar no céu desprezando o Messias. Ninguém vai desprezar Jesus e entrar no céu. Vai todo mundo para as chamas do inferno. Então, ou você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, ou ele não é nada. Ou ele não é nada. Eu vou tratar ele, dar homenagem a ele apenas como dá para o cachorro, que ele não recebe. Se você quiser tratar melhor o seu cachorro do que Jesus, é simples. Você só não entra no céu. Jesus diz que quem amar mais pai, mãe, irmão, amigo, mais do que a ele, não é digno dele e não entra no reino dos céus. E você vai fazer o quê com sua tese torta que você desenvolveu da cabeça do diabo para desprezar Jesus? Ou você aceita Jesus, ou você não tem nada. Você não vai ter Deus, você não vai ter Jeová, você não vai ter Javé, Yahvé, o nome que você quiser chamar. Se você desprezar o Filho, a Bíblia diz que você não tem o Pai. Por isso que a Trindade é a única doutrina que resolve toda essa problemática. Vamos pegar mais textos, porque o nosso tempo é pouco. João 14, versículo 9 a 10. Jesus respondeu: vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode me dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu digo não as apenas de minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando essas obras. Então, Jesus e o Pai é a mesma essência. Eles desfrutam da mesma essência. Não tem como você dividir a essência e falar essa daqui é mais poderosa, esse daqui... Não. Os três possuem a mesma essência. Em João capítulo 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós.
e vimos a sua glória,